Afinal, por que será que o Endrick não tem oportunidade dentro da seleção? Hoje a gente vai conversar justamente sobre isso. É algo que foi muito comentado, principalmente depois do jogo contra o Marrocos, que a gente acabou empatando. E como de costume, a gente vai usar algumas matérias aqui na internet. O de sempre, o Reddit, né? Afinal, o Endrick realmente é ruim de grupo. O cara ficou realmente impressionado, pegou 147 mil visualizações. Muita gente comentando, 270 comentários. E também eu peguei uma matéria aqui da UOL, na qual o Ancelotti falou sobre o Endrick. E a gente vai conversar sobre isso e discutir, que vai ser algo super interessante. E também vamos ver o que o povo, né, a galera tá comentando sobre isso. Então, pra começar, eu vou começar pela matéria, que é um pouco mais séria, e depois a gente vai pros comentários da galera e pros meus comentários. Eu vou dando leves pitacos, ok? Vale dizer que a matéria vai estar aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada lá no UOL. Então vamos lá. Falta de disciplina tática explica cautela de Ancelotti com o Endrick na Copa. Segundo o Ancelotti, há entretanto um desafio: a falta de obediência tática do jovem atacante em relação às funções que o treinador espera de um centroavante. Essas funções vão além de gols e ações sem a bola. É algo interessante. A gente que tá de fora, a gente não pode nem dar muito pitaco, porque isso é algo que quem sabe é quem tá vivendo, quem tá lá dentro da seleção, ou quem convive com o menino, por exemplo, no Lyon, que ele também teve alguns problemas, né? E no Real Madrid, agora que ele foi pro Real Madrid, que ele vai ficar lá pelo visto, né? De exemplo que deram aqui na reportagem, eu acho que é interessante a gente comentar sobre isso. O treinador meio que orienta pra dominar a bola uma vez, em vez de você chutar a bola de primeira no gol. E ele escuta e ele aceita, ele até concorda com a afirmação do treinador, com essa dica, vamos dizer assim, com essa instrução, dica não, instrução, né? E na jogada seguinte, que é basicamente muito parecida com a outra, ele vai lá e repete a mesma jogada que tinha sido corrigida e chuta de primeira. É foda. Eu acho que tem um ponto, obviamente o Ancelotti tem um ponto, só que realmente você acha que isso tá afetando tanto o impacto dele que ele pode causar dentro da partida? Porque eu já vi muitos treinadores antigos, quando eles tinham aquele time de estrelas que o Brasil sempre teve na realidade, né? Com o tempo, eu acho que agora a gente tá tendo um time melhor. Em 2014 eu não gostava muito daquele time, em 2018 também tava legal. Tem um certo momento, quando a partida já tá no sufoco, você tem que deixar a arte do futebol jogar. Eu penso assim, cara, eu acho que realmente o Ancelotti, ele tem um ponto. Quando o jogador ele não tem muita base, ele não segue as instruções do técnico, eu acho que tem um sentido. Só que eu acho que o Endrick acaba sendo um caso especial. Eu posso estar falando besteira, se eu estiver falando besteira, me corrija aí nos comentários. Um cara que é tão decisivo, um cara que, por mais que ele pode ter esses problemas, eu não tô falando que ele não tem esses problemas, ele pode ter esses problemas, mas um cara que, entre aspas, tá errando essas coisas, quando ele chega dentro de campo, ele entra num jogo desse, porra, ele consegue ter tanto impacto. Será que realmente isso tá atrapalhando tanto o desempenho dele e da equipe? Então a pergunta que fica é, será realmente um problema tão grande? Porque ele tem um impacto absurdo dentro do time. Quando ele tá dentro do campo, o impacto do Endrick, cara, é absurdo, é bizarro, né? Você acha que realmente isso atrapalha tanto ele? Bom, eu acho que ele tem um ponto, o Ancelotti, só que eu também tenho o meu, que é um questionamento. Obviamente, eu acho que a gente tem que respeitar o Ancelotti. Eu vi muita gente desrespeitando o Ancelotti, falando muita besteira. Cara, calma, porra, o Ancelotti é um cara de muita experiência, ganhou a porra toda no futebol. Quem que é a rapaziada que tá comentando? Quem sou eu pra falar mal do cara, né? Eu não sou merda nenhuma. Vamos agora pros comentários da rapaziada do Reddit. E logo de começo eu já falo, afinal, Endrick realmente é ruim de grupo? Em uma época tava surgindo esse bafafá, olha que vocabulário de velho, esse bafafá com o Endrick talvez seja ruim de grupo. Teve aquela entrevista do Casemiro, ele foi meio infeliz na hora de falar. Eu acho que ele foi meio infeliz, mas eu acho que não foi com tanta intenção de falar, nossa, eu não gosto do Endrick. Eu acho que a gente também tem que dar uma segurada. Eu acho que também não foi nessa maldade toda, tá ligado? É foda, vamos seguindo aqui. E bom, o que eu disse aqui foi, depois desse jogo muita gente sentiu falta e queria ter visto o Endrick. Mas por que será que mesmo o moleque mostrando bola e estrela, o Ancelotti clica nas mesmas teclas? Com Cunha, Rafinha e puta que pariu. Bora trocar uma ideia, tropa. E é isso, eu chamei a rapaziada pra conversar e debater, e a rapaziada veio. Tem um comentário aqui que eu achei fenomenal, mas eu vou deixar ele lá pro final do vídeo, porque eu acho que ele é o encerramento perfeito. Eu não quero falar ele agora, valeu? Pô, o cara deve ser chatão mesmo, mas na boa, é pra ganhar a Copa ou montar um grupo pra rolê? Exatamente, não... A gente tem que montar um grupo que faça gols e jogue bem. Então eu acho que faz sentido ele estar no time, sabe? Mesmo o cara seja insuportável, ele joga muito e o nosso time precisa de um finalizador que nem ele. Que os outros jogadores são incapazes
capazes de agir profissionalmente e ignorar a chatice do cara em prol de um objetivo maior? O cara deu outro exemplo aqui. Mbappé ganhou a Copa do Mundo sendo e foi vice em outra sendo insuportável. Se essa briga de egos, birrinha, invejinha atrapalha o objetivo da seleção em conquistar a Copa do Mundo, é porque não tem comando técnico nenhum. Sobrou pro Ancelotti, hein? Sobrou pro velho. Insuportável pra quem, jovem? CR7 também teve essa fama de chato, mas quem convivia com ele também falava que ele era muito gente boa. No caso do Mbappé, não tem ninguém que fale que ele é gente boa. Eu acho que o Mbappé mudou, tá? Eu acho que o Mbappé mudou, tá convivendo mais com os brasileiros, com o Vini. O Mbappé é um cara que eu aprendi a gostar. Numa época eu não gostava tanto dele, eu sempre achei ele um craque inegável, né? Mas a gente tem que entender que o jogador Mbappé é um fenômeno, é um absurdo. Perfeito exemplo, ia citar isso. Mbappé é sabidamente um cara difícil de lidar, mas aí entra o profissionalismo dos outros em saber das competências dele e segurar a barra. Perfeito, esse cara aqui também foi perfeito. Eu não acho que o Endrick seja um cara, mano, um cara chato. Eu acho que não, mano. Eu acho que realmente faz sentido a questão dessa displicência que o Ancelotti falou, dele não seguir tanto as instruções que o treinador passa. Eu acho que isso faz mais sentido. Mas muita gente clicou nessa tecla aqui dele ser um cara chato. Eu não sei porquê, mas eu acho que não. Esse cara também é interessante o comentário dele. Não jogou com o Ancelotti e com o Xabi no Real Madrid e o técnico do Lyon fala dele de uma forma estranha. Alguma coisa tem. Eu acho que tem um sentidozinho também. Esse cara também não tá totalmente errado. Mas, cara, é muito foda, mano. Não é possível que o Endrick dá muita impressão. Se o cara, ele deve fugir muito do esquema tático, então. O Ancelotti deve passar A e ele faz B, tá ligado, mano? Porque não é possível, mano. Porque o cara, a gente entende que o cara tem um poder de decisão absurdo em campo. Ficar sacar ele do time justamente por causa disso, é porque é um puta merda, o bagulho é muito grave. Fala, mano, é impossível deixar ele em campo, senão ele vai foder o nosso time. Cara, tem muito comentário apenas o pessoal falando merda aí, teorizando sobre quem é o Endrick, por que ele é assim. Eu acho que não é legal a gente falar sobre isso. A gente tá mais pra tentar ser algo um pouquinho, entre aspas, sério, mas descontraído, pra nós trocar uma ideia. Mas não adianta você chegar aqui e falar que o cara é um merda. Porra, calma aí também. Mas ainda assim a gente segue e tem uma opinião que é um pouquinho interessante. Por que não? É interessante de a gente conversar. Tenho a impressão que ele deve ser aquele falso humilde, aquele certinho, chato que se acha superior. E não tem essa de se por ele não participava das putarias, porque acho que o Kaká também não participava e era querido por todos. Muita gente acabou citando pelo fato dele ser da igreja, o Endrick, que é um cara cristão, né, vamos dizer assim. E muita gente falou assim, pô, porque ele não participa das putarias, das merdas que acontecem ali dentro da seleção, seja o que eles estão fazendo de merda, não, seja o que os caras estão fazendo de merda também. Mas muita gente falou assim, ele quer ser aquele cara certinho. Vai ter comentário falando sobre isso e a gente acaba adentrando mais. Agora esse cara foi foda falando, tá, mas a Copa quem ganha é quem faz gol ou quem é legalzão? A gente vai mostrar o time mais legal da Copa do Mundo, pra depois a gente fazer o stand-up do Brasil. Olha que interessante, foda-se também. Em esporte coletivo, acho que não ser pau no cu conta muito, tipo 50% do caminho. E ele responde, olha como tá pegado o bagulho. Beleza, pô, vamos continuar jogando com Rafinha omisso, Casemiro múmia e Igor Thiago perdido em campo, porque eles não são pau no cu. Ao invés de colocar quem quer ganhar, what the fuck, ele ainda coloca o negócio em inglês porque ele é bilíngue. E respondendo o cara, falando sobre quem não é pau no cu, que não sei o que, é tipo 50% do caminho, falar isso pro Romário, que tem Copa no Mundo no bolso, verdade. E o cara continuou falando sobre o negócio do Kaká e do Endrick não participar das putarias que acontecem na seleção. Ele respondeu, nas entrevistas galera da zoeira sempre falava que o Kaká era o certinho, no entanto respeitavam e gostavam bastante do Kaká. Até se a memória não me falha, ele participava das zoeiras que não envolviam as verificadas. Sei que você me entende, né? Vai ver o Endrick é do tipo que se acha o arauto dos bons costumes, gente assim é um porre mesmo. Realmente, cara, é muito chato aquele cara que quer pagar de pseudo. Mas eu não acredito, eu acho que não tem sentido isso. Olha o cara que cara cuzão, mano. Talvez ele seja meio autista igual ao Messi. Mano, mas meio foda-se, tá ligado? Porra, cara, sem zoeira eu acho que é nessa linha. O cara ainda dá pitaco, dá palco pra louco, porra. Não pode dar palco pra louco, cara, você tem que entender isso. Mano, eu acho que esse cara também deu um ponto super interessante e que faz muito sentido, que conecta com aquilo que o Ancelotti falou lá na entrevista que a gente viu no UOL, né? Vamos aqui, eu vou mostrar aqui pra você. Todo mundo falando algo pessoal, mas eu vou falar do profissional do moleque, que é o que eu acho que ninguém notou. Isso faz sentido. O Endrick deve ser muito fominha. Aquele chute que ele deu com o Mbappé e o Vinícius Júnior abertos pelos lados é a maior evidência disso. Eu vou botar aqui o lance na tela, que é aquele lance que ele dá uma puta de uma porrada muito forte. E o gol, se eu não me engano, vai meio que no cantinho, na bochecha da bola. Mas ele tava tipo bem central e ele tinha opções pra dar, que seria muito melhor ele só simplesmente chutar, entendeu? Vai levando o Endrick, tentou de longe!
Mas pensa, imagina, se ele erra um gol desse, vai cair em cima, porque é no 3x2, era uma bola altíssima de fazer gol se ele soltasse nas laterais, mas ele decidiu chutar e deu a sorte, né? Teve a habilidade de fazer o gol, que foi um puta de uma finalização. Não é toda vez que você vai acabar acertando, né? Obviamente. E foi o que ele disse aqui. Mas e se tivesse errado? A mídia ia cair em cima por não ter tocado pro Mbappé ou pro Vini. Quantos chutes desse ele não tenta em um jogo do francesão que ninguém tá vendo? Ele é bom, mas será que não sabota o time de vez em quando tá jogando assim? Realmente, eu acho que faz sentido o que esse cara falou. Faz mais sentido do que 90% da rapaziada. Por exemplo, esse cara tá falando só porque ele não curte participar das surubas com as prostitutas que os crentes da seleção promovem no off. Porra, rapaziada, não tem porquê, né, velho? Olha aqui, cara. Deve ser um anticristo, não é possível. Tá mais pra ruim de copo. Ô, os caras se passam demais, mano. Porra, que é isso, rapaziada? Não faz sentido, mano. Ô, esse aqui foi sincero. Bom, se ele é um otário ou o que é que seja, é só não manter o contato fora. O que importa é no campo. Se faz o que quer, não recompõe, o treinador pede A e ele faz B, só ficaria por isso. Cara, realmente faz sentido, porque o Ancelotti falou, mas que ele não recompõe é uma mentira. O Ancelotti falou que ele volta pra marcar, que não sei o que. São essas tomadas de decisões, principalmente no ataque, que ele não gosta, que o Ancelotti fica meio... Ah, o que você tá fazendo aí, rapaz? Tá errado. Não é esse exatamente, não é esse exato ponto, mas tá no rumo certo, Cara, eu acho que esse cara aqui tá muito à frente do tempo. Tanto que ele tá aqui a top 1 commenter, ele não sai do Reddit, mas esse cara aqui tá muito à frente da rapaziada. E ele comentou há 2 dias atrás, que nem as matérias ainda estavam sendo feitas, mas o cara, literalmente, antes mesmo das notícias saírem, as reportagens aí, que agora tá saindo muito... Tá cheio de gente falando agora do Hendrick, que não sei o que, papapá, piriri, pororó. E quando eu fiz a postagem, foi justamente depois do jogo, no dia 14, ele comentou isso. A galera não entender que o problema é tático mostra o quanto os brasileiros historicamente negligenciam esse aspecto. Cara, mano, eu acho que ele foi literalmente no ponto. Eu não tenho nem o que falar, porque ele já falou tudo em apenas uma linha e um pouquinho da segunda. Vamos pro melhor comentário agora que eu vi. Foi sensacional, foi um comentário que resumiu um pouquinho de tudo que a gente acabou conversando aqui e um pouquinho do que a gente viu da entrevista do Ancelotti. Muito foda. De grupo sim, mas não como jogador. Agora que saiu a matéria do Ancelotti falando que ele tem displicência tática e desobediência, ele toma as próprias decisões. Além do técnico do Lyon relatando a mesma coisa meses atrás, isso não seria ruim na prática, tomar as próprias ideias para si e aplicá-las para ajudar o time, mas ao passo de que todo o time está seguindo um jogo juntos para uma vitória, o Hendrick meio que pode bagunçar tudo. Faz sentido isso que ele falou e eu acho que conecta tudo que a gente conversou durante esse vídeo. Liga aquilo que o Ancelotti falou ali na entrevista, na negligência que o Hendrick tem, da displicência tática também, fala um pouquinho disso tudo. E ele também junta que o Hendrick realmente pode bagunçar tudo e meio que queimar o moleque. Você não vai acabar queimando o menino, isso que eu acabei de falar, né, sobre queimar o moleque pelo fato de ele estar bagunçando o time. Eu acho que você não vai acabar queimando, justamente porque o Hendrick é um cara que, desde quando ele tava no Palmeiras, ele já era um cara bem queridão, tá ligado? Por todo mundo, principalmente pela torcida. Mas realmente eu acho que faz sentido. Talvez o Ancelotti tenha esse medo de bagunçar tudo, por mais que eu não acho que ele realmente bagunce tudo. É algumas decisões pequenas que acabam atrapalhando ali em algumas oportunidades de gol, oportunidades que ele poderia ter uma decisão melhor. Eu acho que isso que afeta, mas eu acho que acaba que essa displicência que o Hendrick tem não bagunça um time inteiro. Eu acho que é muito pior um Paquetá errando, porra, tudo, e um Rafinha 100% omisso em campo, tá ligado? Eu acho que isso é muito pior do que um Hendrick tentando tirar ideia da cachola e meio que quebrando a parte tática do time. Eu não sei, isso aqui é a minha opinião e eu quero saber a sua. Coloque aqui nos comentários para nós trocar aquela ideia. Vamos entrar aqui no Reddit para nós trocar uma ideia também. E quem sabe eu vejo seu comentário aqui e eu vou dar um pitacozinho em cima dele, valeu? Com isso eu me despeço. Sexta-feira a gente tem jogo e a gente vai ganhar. E a minha previsão é 2-0 pro Brasil, porque a gente vai mostrar a dominância. E eu espero ver o Hendrick em campo e o time melhor do que a gente viu no domingo, valeu? Então é isso, muito obrigado por ter ficado até aqui. Um grande beijo e vale dizer, me siga em todas as redes sociais, onde eu posto alguns videozinhos engraçadinhos no Instagram, no TikTok e aqui no Shorts também, valeu? Então agora é verdade e eu fui mesmo. Fui!